Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. O primeiro ano da nova geração está terminado e tivemos bons jogos para nos entretermos, mas é inegável que a pandemia tem atrasado o desenvolvimento de muitos jogos e parece que este ano vamos ter muita coisa boa para nos entreter. Hoje quero-vos falar dos meus jogos mais antecipados para este ano, pelo menos dos que já sabemos que irão sair nos próximos 12 meses e esperemos é que não sofram adiamentos. E como sempre, carrega aí no like, comenta quais dos teus jogos mais antecipados, partilha com a tua malta e caso ainda não estejas subscrito, carrega em subscrever e no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Don't let them see us, precious. They'll find us. They'll see us. E começamos com Gollum na 10ª posição. Embora ainda sem data para o seu lançamento, este é um jogo altamente antecipado pelos fãs do universo criado por Tolkien. Cronologicamente, o jogo vai passar-se antes dos eventos do Senhor dos Anéis e de Hobbit. E do que temos visto até agora vai ter um grande foco na furtividade, o que pessoalmente é mais do que bem-vindo, pois há muito que não temos um jogo que faça um bom uso disso. Considerando os cenários que o realizador Peter Jackson trouxe para o cinema com os seus filmes, estou muito curioso para saber como vão ser os do jogo. Estou com muita fé neste título da Daedalic Entertainment e espero que não desiluda. No entanto, de tudo o que já vi até agora só há uma coisa de que não tenho sido fã. Eu sou os olhos do Gollum. Não sei, parecem-me estranhos. O jogo vai ser lançado para PC, PlayStation 5 e PlayStation 4, para a Nintendo Switch, Xbox One e para a Xbox Series X e Series S. Forspoken tem levantado muitas sobrancelhas, havendo ainda muita desconfiança por parte dos jogadores. Um dos maiores motivos para esse ceticismo é o facto de, pelo menos até agora, o mundo do jogo aparentar encontrar-se vazio, com um ênfase na travessia fluida, na jogabilidade e na história baseada numa narrativa num mundo aberto. Apresenta Frey Holland, uma mulher transportada de Nova York para este mundo de fantasia, onde ela tem que usar poderes mágicos para viajar por ele, talvez salvá-lo e encontrar o caminho de casa. Ela também tem uma pulseira sentiente chamada Cuff, e será interessante ver como é que a dinâmica funcionará. Com o lançamento previsto para o dia 24 de maio para PC e para a PlayStation 5, devemos esperar novidades sobre este jogo nos próximos tempos. Apresentado pela primeira vez nos The Game Awards de 2021, este jogo surpreendeu-me e fiquei imediatamente com vontade de o jogar. Have a Nice Death é um jogo 2D muito semelhante a Hollow Knight. Aqui jogaremos como o próprio ceifeiro que está com imenso trabalho e finalmente atingiu o seu ponto de ruptura. Ainda não se sabe praticamente nada sobre a história, mas do trailer que foi apresentado nem me interessa saber, pelo menos por agora. Só sei é que o jogo me parece altamente divertido. O lançamento de Have a Nice Death está previsto para março de 2022, apenas para PC. No 7º lugar temos uma sequela a Batman Arkham Knight. Este é um de dois jogos situados no universo de Arkham que fazem parte da minha lista de jogos mais antecipados. Depois dos eventos do jogo do Batman Arkham Knight, em que supostamente o Batman morreu, a cidade de Gotham está um caos e cabe ao resto da família morcego tratar de limpar as ruas. De tudo o que vimos até agora, o jogo está muito virado para o co-op, mas felizmente o developer já confirmou que poderão jogar a solo sem qualquer problema. Ainda estou muito reticente com este jogo, mas acho que escolheram um ótimo vilão. A Corte das Corujas é uma sociedade secreta de Gotham muito fixe e estou muito curioso para saber mais sobre ela dentro do contexto do jogo. Se puder escolher qual a personagem com a qual eu vou passar mais tempo, talvez seja o Red Hood ou o Batgirl. E vocês? Ainda sem data para lançamento, Gotham Knights sairá para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S. Embora não seja grande fã de remakes, há claramente franquias cuja ressuscitação é mais do que bem-vinda e é o caso de Dead Space, um survival horror passado numa nave espacial. A Electronic Arts já disse que a recriação seguirá o enredo original, mas trará alterações que prometem tornar a experiência mais adequada para os tempos atuais. Tal como no jogo original, a história será protagonizada por Isaac Clarke, um engenheiro comum que recebe a tarefa de consertar uma enorme nave espacial, a USG Ishimura. Quando chega, descobre que a tripulação foi massacrada e contaminada por algum tipo de praga alienígena. O jogo está a ser desenvolvido pela Motive Studios e deverá chegar entre setembro e dezembro para PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Series S. E chegamos ao top 5 dos meus jogos mais antecipados. Neste ano de 2022 teremos uma abundância de jogos AAA, mas poucos são aqueles que parecem ser tão adoráveis como este Stray.
Em Stray jogamos como um gato. Ponto. Feito, acabou, Game of the Year. Mas vá, agora a falar a sério, Stray, desenvolvido pela Blue 12 Studios e publicado pela Annapurna Interactive Entertainment, conhecida por jogos como Journey ou 12 Minutes, este jogo tem feito as delícias dos gamers e, sendo publicado por uma companhia que já deu provas de ser bastante competente, podemos esperar um jogo original e divertido. Os trailers aos quais já tivemos acesso dão bons indícios que este título pode ser muito interessante. Inicialmente estava previsto para ser lançado na segunda metade de 2021, mas o estúdio decidiu adiar o lançamento para este ano, não existindo ainda uma data definida. O jogo estará disponível para PC e para a PlayStation 5. Este foi votado como o jogo mais antecipado pelos gamers. A From Software aliou-se ao criador da Guerra dos Tronos, George R.R. Martin, para criar um épico de fantasia. Conhecidos pelos jogos Dark Souls, Bloodborne e Sekiro, é indiscutível a qualidade deste estúdio. A From Software vai com este jogo levar a fórmula Souls para um ambiente de mundo aberto e isso por si só já parece incrivelmente ambicioso. Ajuda ao fato do diretor do jogo Hidetaka Miyazaki também se referir a Elden Ring como o seu jogo ideal. Elden Ring será lançado a 25 de fevereiro para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e Series S. No terceiro lugar, tenho um jogo que me entusiasma especialmente por causa do estúdio que está envolvido. A Rocksteady é atualmente o meu estúdio favorito e depois dos jogos do Batman, eles trazem-nos uma abordagem diferente dos jogos de super-heróis. Suicide Squad Kill da Justice League traz-nos os membros da Task Force X a combater a Liga da Justiça que está sob o controle mental do Brainiac. Rumores apontam que a Rocksteady há uns anos apresentou uma ideia para um jogo do Super-Homem, mas infelizmente foi recusado. O que é pena porque, como muitos de vocês, também eu gostaria de ter um jogo do Homem de Aço. Tudo o que foi mostrado até agora sobre Suicide Squad Kills e Justice League é promissor e atraente, e se o jogo conseguir replicar bem o Super-Homem, pode ser que no futuro a Warner Bros. Deixe a Rocksteady fazer o que queria inicialmente. Ainda sem data de lançamento confirmada, esta nova sequela Batman Arkham Knight está programada para ser lançada no PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Series S. E no segundo lugar temos o capítulo final da nova história de Kratos, o deus da guerra, no jogo que tira o seu nome do apocalipse nórdico. Continuando a história com o seu filho Atreus, a Santa Monica Studios já confirmou que Ragnarok será o último título desta história. Segundo disseram, no seu entender, os gamers não quereriam estar mais anos para poderem terminar a história. Eu compreendo o que querem dizer. Não me importaria ter uma trilogia, mas se com apenas 2 jogos eles fizerem algo espetacular e que não pareça apressado, que assim seja. Considerando que este será o final do conto de Kratos e Atreus, vai ser interessante saber o que virá depois. Embora ainda não exista uma data de lançamento oficial, leaks levam a crer que o jogo possa vir a ser lançado no dia 30 de setembro. É um exclusivo PlayStation e estará disponível na PlayStation 4 e PlayStation 5. Antes de revelar qual é o meu jogo mais antecipado para este ano, não queria deixar de mencionar outros jogos com os quais me encontro muito curioso. E esses são Dying Light 2 Stay Human, que vai sair no dia 4 de fevereiro, Tiny Tina's Wonderland, com o lançamento marcado para 25 de março, Ghostwire Tokyo, A Plague Tale Requiem, The Callisto Protocol, um jogo de terror cujo trailer tem muito bom aspecto, Avatar Frontiers of Pandora, Starfield e Bayonetta 3. E no primeiro lugar está o Horizon Forbidden West. Depois de ter adorado o Zero Dawn, tão bem criado pela Guerrilla Games, a sequela é naturalmente um jogo que desejo imenso jogar. Aloy é uma personagem bem construída, bem como todo o lore do jogo. E depois dos especiais da PlayStation sobre ele, o hype tem aumentado cada vez mais. Na descrição podem ver mais vídeos que criei aqui no canal, tanto sobre o Zero Dawn como do Forbidden West. E com a perspectiva de ter acesso ao lindo mundo aberto da Guerrilla na nova geração e com a história de Zero Dawn a ser expandida nesta sequela, este é sem dúvida o meu jogo mais antecipado para 2022. Com o lançamento marcado para o dia 18 de fevereiro, este exclusivo PlayStation estará disponível na PlayStation 4 e PlayStation 5. E assim ficaram os meus jogos mais antecipados para 2022. Não te esqueças de dizer aí nos comentários quais os teus. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Tchau!